A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, eita glória, aleluia, mais um dia de propósito, mais um momento de leitura bíblica e nós como estamos? Alegre, contente, feliz, porque até aqui a mão do Todo-Poderoso tem nos sustentado e Ele permanecerá nos sustentando. Amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por estar, Senhor amado, na tua presença, por mais um momento, Senhor, meu Deus amado, de leitura bíblica, meu Deus, ouvir a tua voz e compreender, Senhor amado, meu Deus querido, que o Senhor controla, que o Senhor faz, que o Senhor dá estratégia, que o Senhor ordena as bênçãos, que o Senhor, Pai amado, cuida do teu povo, que o Senhor guerreia pelo teu povo. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque isso nos leva à convicção, nos traz, Senhor, esperança. Meu Deus amado, em nome de Jesus, nos dê sabedoria. Derrama sobre nós a tua sabedoria do alto, para que nós possamos compreender, entender, meu Deus amado, e para que assim nós possamos viver, meu Deus, a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa leitura hoje está em Números capítulo 28. Números capítulo 28. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Números capítulo 28. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas do meu cheiro suave, tereis cuidado para não oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que ofereceis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia em um contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde. E a 10ª parte de um efa de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um rim de azeite moído. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um rim. Para um cordeiro no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde como a oferta de manjares da manhã. E como a sua libação o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, e 2 décimas de farinha, de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares com a sua libação. Holocausto é do Senhor. Holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação. E nos seus princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e 3 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um bezerro, e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um carneiro. E 1 décima de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de um rim de vinho para um bezerro, e a 1/3 parte de um rim para um carneiro, e a 4ª parte de um rim para um cordeiro. Este é o holocausto de lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E a 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3 décimas para um bezerro e 2 décimas para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1 décima para cada um dos seus
dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto de manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o manjar de oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro. Para cada cordeiro, 1/10 para cada um dos seus 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares. Os oferecereis servosão, eles sem mancha com as suas libações. Capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês, e a sua oferta de manjares, e o holocausto contínuo, a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, servosão, eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para o cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias desse mês, 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, servosão, eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para 1 bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros. E para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e a sua libação. E no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número de segundo o estatuto. É um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação.
E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os holocaustos, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares, e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia, tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem mancha, a sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou o Senhor a Moisés, aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E falou Moisés, capítulo 30, e falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhos vetou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios com que tiver ligada a sua alma, e o seu marido o ouvir e se calar para com ela, no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe vetar no dia em que o ouvir e anular seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo que ligar a sua alma, com ela será válido. Porém, se fez voto na casa do seu marido, ou ligou a sua alma com obrigações de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela e lhe vetou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhe anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer das suas obrigações da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou, e o Senhor lhe o perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente com ela, então confirma todos os votos e todas as suas obrigações que estiverem com ela, confirmando-lhes tem por quanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhos anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Capítulo 21. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas
Depois recolhido serás os teus povos. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazer a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os vasos santos e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo o varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas também, a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas, suas crianças, também levaram todos os seus animais, todo o seu gado, toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e Eleazar, o sacerdote, a congregação dos filhos de Israel e os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre as congregações do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem deixando-se com ele, vá para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que teve matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificarás a vós e a vossos cativos. Também purificareis todo vestido e toda obra de peles, de toda obra de pelos de cabra e todo vaso de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens da guerra que partiram a peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estranho e o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com a água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis os vossos vestidos ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de todos os homens, de animais, tu, Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 de uma alma, dos homens e dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada 50 um dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo ao Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante dos despojo, que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois e 61.000 jumentos, e das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele todas as almas, foram 32.000.
E a metade da parte dos que saíram à guerra foi em um número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas que foi o tributo para o Senhor, 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homens e de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se Moisés, os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob a nossa mão, e nenhuma falta de nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadadas e colares, para fazer propiciação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados, e foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos dos tributos e dos centuriões. Pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação por lembrança para os filhos de Israel perante o Senhor. Amém. Glória a Deus por mais esse momento de leitura, dia 6/2/2024. E nós permaneceremos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira.